Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade, à disciplina Doutrina do Espírito Santo. E nós paramos na última videoaula, que é de número 11, falando, que tenham cuidado a ser observado pelo povo de Deus, qual seja o de observar se as maravilhas que acontecem são operadas realmente por Deus, já que o diabo, infelizmente, também produz maravilhas enganosas a fim de enganar os incautos. Então, dando continuidade aqui, nós vamos ver, qualquer pessoa, seja ela quem for, vindo de onde vier ou estando onde estiver, que opera maravilhas e manda as pessoas, para um Deus que não seja o onipotente, onipresente, onisciente, nem Salvador eterno, há de ser rejeitada, com toda a coragem e determinação por todos os crentes em Jesus Cristo, como Deus determina em Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 e 18, e o 15 também. Vejamos também em 2 João, capítulo 9, verso 11. Vamos falar sobre o dom de discernir espírito, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Esse dom espiritual, à primeira vista, pode parecer referir-se ao reconhecimento de um espírito que esteja dominando ou possuindo uma pessoa, se tal espírito é de Deus ou do diabo. Quanto a isso, acontece. Quando isso acontece, não é muito difícil reconhecer a possessão diabólica ou demoníaca, já que a ação de Deus sobre a vida de uma pessoa jamais tira desta o controle das suas ações. O dom de discernimento do espírito é mais sutil, pois a pessoa que está sendo averiguada ou analisada pode ser um lobo devorador, ministro do diabo, tá? O lobo devorador, ele vem vestido de cordeiro, ou seja, ovelha. Você vai ver em Mateus capítulo 7, verso 15. E o ministro do diabo, ele vem transfigurado de anjo de luz, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 15. Por isso, o Espírito Santo capacita alguns irmãos dentro da Igreja de Jesus Cristo para guardar a Igreja dos malfeitores, que, a serviço do diabo, aparecem nas mesmas, ou até mesmo se levantam dentre elas para, através dos seus laços e enganos, tentarem neutralizar a obra de Deus. Paulo, sabedor desse tipo de pessoas, estando em Mileto, manda chamar os líderes da igreja de Éfeso para alertá-los acerca desse real e enorme problema. Você vai ver em Atos capítulo 20, verso 17 e 32, e 28 e 30 também. Em 1 João capítulo 4, verso 16, temos um belo exemplo de discernimento de espírito. O aspecto focalizado nesse texto refere-se apenas e tão somente a um aspecto doutrinário, a humanidade de Jesus Cristo. Porém, partindo desse texto, podemos concluir que uma pessoa que não concorde com o conjunto de doutrinas cristãs, a fé que uma vez foi dada aos santos, que fala em Judas 3, e nem tiver a humildade suficiente para aprendê-las, crê-las e praticá-las, deve ser considerada uma pessoa ou espírito a serviço do diabo. Daí a necessidade de todos os crentes em Jesus Cristo estarem bem preparados nas doutrinas cristãs, na fé doutrinária, para poderem repelir todos aqueles que a serviço do diabo os desejam iludir com suas vis artimanhas. O apóstolo João é enfático acerca desse problema. Você vai ler em 2 João, capítulo 9, verso 11. Por tudo isso, é extremamente preferível a um crente inexperiente escutar o alerta do seu pastor, desde que esse seja filho de Deus, ou de um irmão mais experiente que tenha um agudo dom da fé doutrinária, desde que esse seja filho de Deus também, ou que possua o dom de discernir espíritos, a deixar-se levar pelo engodo e mentira dos servos do diabo, que podem aparecer de muitos lados, inclusive dentro da igreja, aproveitando-se de muitas brechas. Esse dom espiritual ajusta-se muito bem à pessoa do pastor,
bem como as demais lideranças da igreja. Entretanto, sem dificuldade alguma, o Espírito Santo pode dotar outro irmão com esse dom espiritual. Não cremos que haja um pastor genuinamente cristão sem esse indispensável dom espiritual. Como ficaria uma igreja de Jesus Cristo se o seu pastor estivesse destituído desse imprescindível dom espiritual? Estaria com certeza à mercê de tudo e de todos, principalmente à mercê do diabo. Sobre a variedade do dom de línguas, ou dom de variedade de línguas, você vai ver em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, 28 e 30. Esse dom espiritual há de ser bem entendido pelo cristão genuíno, para que possa haver crescimento espiritual também genuíno. Muitos crentes genuínos poderão viver em sobressalto por não terem verdadeiro conhecimento acerca desse dom espiritual. Porém, na maioria das vezes, a culpa não é dos crentes, mas da igreja, aos quais os mesmos pertencem devido à falta de ensinamento doutrinário ou de ensinamento doutrinário errado. Estudemos, portanto, esse dom espiritual à luz da Bíblia Sagrada para tirarmos o maior proveito espiritual possível. Quem não fala em variadas línguas não é batizado com o Espírito Santo. Alguns dizem, outros dizem, nos dias atuais o dom espiritual da variedade de língua não existe mais. Onde está a verdade? A sensatez leva-nos ao meio termo. Como podemos verificar seguir? Olha bem, todo salvo por Jesus Cristo é batizado com o Espírito Santo, quer tenha ou não o dom espiritual de falar em variadas línguas. Além disso, desde que haja necessidade e seja a vontade de Deus, o dom espiritual de falar em variadas línguas se manifesta sem nenhuma dificuldade nos dias atuais. Infelizmente, o dom de falar em variadas línguas é superestimado por muitos, exaltando-o acima de todos os demais. Porém, vejamos o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 18 e 19. Para Paulo, é mais importante ensinar do que aparecer. Há quem fale até que quem tem o dom de falar em variadas línguas fala a língua dos anjos. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Porém, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A língua dos anjos é para ser usada na comunicação entre os anjos. Outro fato importante nos mostra que todas as vezes que um anjo se comunicou com algum homem, usou a linguagem que tal pessoa conhecia. Os exemplos são inúmeros. Vejamos apenas dois em Gênesis capítulo 19, verso 1, 2 e 3 e Mateus 28, verso 18. No Novo Testamento, por 4 vezes há manifestação e ou referência ao dom de falar em variadas línguas. Atos 2, capítulo 4, verso, em Atos 2, capítulo 4, verso 13, em Jerusalém, no dia do Pentecoste. Atos 10, verso 4, 44, Atos 10, capítulo 4, verso 44 e 8, 46, 44, 46 e 48, desculpa, em Cesareia, quando Cornélio e seus familiares se converteram. Atos 19, 17 e 6. Atos 19, verso 17 e 6. Em Éfeso, quando da conversão dos 12 discípulos de João Batista. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, 28 e 30 e capítulo 14, verso 1 e 40. Vejamos cada um por sua vez. A manifestação do dom espiritual de variedade de línguas no dia do Pentecoste. Em Jerusalém, no dia do Pentecoste, imediatamente posterior à ascensão de Jesus. Naquele memorável dia, judeus de no mínimo 15 nacionalidades, incluindo os da Judéia, ouviram os indoutos cristãos galileus falarem fluentemente em suas línguas natais. Naquele dia, houve grande edificação espiritual com muitas conversões, já que quase 3.000 pessoas foram batizadas em virtude da grande demonstração do poder de Deus. Atos 2, 41. A manifestação do dom de variedade de língua em Cesareia, na casa de Cornélio, e sua casa se converteram.
Em Cesareia, verificamos que o que foi falado constava de palavras de exaltação a Deus. Podemos entender que assim foi, pela descrição que Pedro deu à igreja em Jerusalém, em Atos 11, verso 15 e 18. Esse acontecimento serviu para ensinar tanto a Pedro como à igreja em Jerusalém acerca da universalidade do Evangelho. Manifestação do dom espiritual de variedade de línguas em Éfeso na conversão dos 12 discípulos de João Batista. Atos 19 e 17 em Éfeso, quando da conversão dos 12 discípulos de João Batista. Em Atos 19 e 6, não sabemos que línguas falaram os crentes, porém, Paulo, que era poliglota, em 1 Coríntios 14, 18, naturalmente entendeu que estavam falando profeticamente em línguas desconhecidas para eles. É importante notar, nessas 3 passagens bíblicas relatadas no livro de Atos, nas quais houve a manifestação do dom espiritual de variadas línguas, que estas foram entendidas por alguém em todas as oportunidades. Portanto, nessas 3 vezes, as línguas faladas eram idiomas falados por algum povo em algum país da terra, ou seja, eram idiomas conhecidos pelo menos por parte das pessoas que as escutavam. Entenderam bem? Essas línguas faladas eram idiomas falados por algum povo em algum país da terra, ou seja, eram idiomas conhecidos pelo menos por parte das pessoas que as escutavam. Amém? Manifestação do dom espiritual de variedade de língua na igreja de Corinto. 1 Coríntios 12, 10 e 28. 30, capítulo 14, verso 1, verso 2 e verso 8 e verso 39. Prestemos muita atenção à variedade de língua falada na igreja de Corinto. No caso das línguas faladas na igreja de Corinto, há uma grande diferença em relação às manifestações registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, sempre havia quem entendesse o que era falado. Já em Corinto, ninguém entendia o que estava sendo falado. Esse fato exigia que houvesse alguém, a mesma pessoa que falava em língua desconhecida ou outra pessoa, que tivesse o dom espiritual da interpretação de línguas para que o que estava sendo falado pudesse ser entendido. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Esse fato, ou seja, a necessidade de interpretação, ao invés de facilitar, certamente complicava o culto. Leamos e estudemos com muita atenção todo o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e aprendamos tudo o que pudermos acerca do dom espiritual de falar em línguas estranhas. Porém, antes de iniciarmos esse estudo, vejamos o que nos diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, para abrirmos nossa mente e coração, a fim de termos a verdadeira visão acerca do valor do dom espiritual de variedade de línguas, ensinada e explicada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 e 40, capítulo este que passamos a estudar. Verso 1, o amor entre os irmãos na igreja deve ser observado e praticado. Os dons espirituais devem ser procurados zelosamente. O dom espiritual da profecia deve ser o mais procurado. Verso 2, quem fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Quem fala em língua desconhecida, ninguém o entende. Quem fala em língua desconhecida, em espírito fala mistérios. Porém, quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação. Quem fala em língua desconhecida só se edifica a si mesmo. Um contrassenso, já que o exercício dos dons espirituais é para a edificação da igreja. Quem profetiza edifica a igreja, o exercício aproveitado de um dom espiritual. Paulo desejava que todos falassem variadas línguas, porém, seu desejo de que profetizasse era muito maior. A razão é simples, quem profetiza é maior do que quem fala em língua desconhecida. Paulo admitiu falar em língua desconhecida, desde que também houvesse interpretação do que estava sendo falado, que é uma complicação. A máxima é a edificação da igreja. No verso 6, Paulo se coloca no lugar de um falador de língua desconhecida e pergunta: que proveito terá a igreja se eu falar em língua desconhecida? A igreja só teria proveito de Paulo,
se este falasse. Por meio de revelação, ó, por meio o que edifica a igreja? Por meio da ciência, por meio da profecia, por meio de doutrina, tá? Então, ciência, profecia e doutrina edifica a igreja. Paulo compara o falar em língua, né, desconhecida aos sons incertos de instrumentos musicais, ou seja, quem fala numa língua desconhecida é igual a quem toca um instrumento musical sem saber o que está tocando, tá? Qual o exército que se preparará para uma batalha se a trombeta não tocar?